Fala investidores, Rafael aqui novamente. E hoje nós vamos estar falando aqui a respeito de Bradesco, vamos estar falando a respeito de Vibra e também a respeito de Vale. Começando aqui com o Bradesco, a gente observa que ele sofreu um corte aqui de um bancão gringo, que foi o Goldman Sachs, e as ações elas reagiram muito mal. A gente observa aqui que as ações preferenciais estão sendo cotadas a R$ 16, tendo uma queda aqui bastante relevante. Apenas de segunda-feira para cá, ela caiu quase 5%, que 4,9%, e as ações também caíram, sendo cotadas neste momento aqui a 14,45, tendo uma queda também desde segunda-feira até agora de 4,24%. E a pergunta que fica no ar é o seguinte: por que o Goldman Sachs rebaixou a sua recomendação para a venda em Bradesco? O Goldman Sachs rebaixou aqui o Bradesco para a venda com preço-alvo de R$ 16 as ações preferenciais, que é o preço que ela se encontra neste momento. A gente vê aqui R$ 16,02, mas isso é claro depois desse derretimento que ela teve aqui desde segunda-feira, onde ela estava valendo quase R$ 17. Os analistas do banco destacaram aqui que a instituição deve expandir em 21% o seu lucro deste ano de 2024, após um recuo de 21% e 14% nos anos de 2022 e 2023. Apesar disso, eles esperam que o ROE do banco deve seguir abaixo da sua média histórica. Eles avaliaram ainda que a margem de clientes provavelmente vai ser fraca, mesmo com o ciclo no corte da taxa de juros ali da Selic, e as provisões diminutas para devedores duvidosos deve permanecer alto, uma vez que a qualidade dos ativos somente deve melhorar gradualmente, destacou aqui o banco. Analistas preveem um ROE de 12,9% para o Bradesco neste ano. A gente observa que é uma alta bem significativa, que neste momento ela está com um ROE aqui de 8,24%, mas mesmo assim eles fizeram uma recomendação de venda para o banco, o que deve abrir uma janela de oportunidade ainda melhor. A gente observou que eu comprei a ação do banco ali, as ações ordinárias, a R$ 12, R$ 12,50. Meu preço médio é R$ 12,31. E desde então as ações do banco tiveram uma disparada. É claro, né, que eu já sabia que essa melhora do banco ela não ia acontecer de uma só vez, ela ia ser gradativa, e foi a mesma coisa que o Goldman Sachs afirmou, dizendo que a melhora do banco ela vai estar acontecendo gradativamente. E apesar deles esperarem uma melhora do ROE do banco, que é o retorno sobre patrimônio líquido, ainda assim eles optaram por sinalizar uma venda. Então, muitas pessoas que vão seguindo essas análises de bancos, né, vão estar aí desfazendo suas posições. A gente já observou uma pressão vendedora, o que vai nos dar mais oportunidade de estar acumulando mais ações a preços melhores, que é tudo que o investidor de longo prazo quer. Agora eu vou estar falando aqui a respeito da Vibra. A gente observa aqui uma notícia aqui onde a Petrobras não pretende renovar acordo de marcas com a Vibra nos termos atuais. Isso aqui, galera, não faz preço nenhum. Eu estou falando aqui a respeito da Vibra porque é a minha terceira maior posição. Só lembrando aqui que a Vibra ela teve origem da privatização da BR Distribuidora, mas ela tem um contrato que garante a ela o direito de estar usando, né, a marca BR Distribuidora, que vai até junho de 2029. Ou seja, essa notícia ela não faz preço nenhum, porque a gente sabe que se dependesse da atual diretoria da Petrobras, não teria acontecido nem mesmo a privatização. Mas agora o governo que está à frente do país é um governo de esquerda, que não tem interesse, né, em questão de privatização de marcas. Mas nós sabemos que o governo ele se iniciou no ano de 2023 e ele vai até o ano de 2027. Ou seja, antes do fim do contrato. Então, é necessário que ele venha ganhar mais uma eleição para que isso aqui não venha a ocorrer. Porque caso venha entrar algum governo de direita, a gente sabe que ele vai ser debatido lá no final do contrato, apenas aqui próximo à data de junho de 2029, ou seja, em 2028, em 2029, é que vai estar sendo acertado a renovação ou não renovação. Então, essa notícia aqui da Petrobras dizendo que não pretende renovar o acordo de marcas com a Vibra não nos diz absolutamente nada e não muda absolutamente nada na empresa. Agora vamos falar aqui a respeito da Vale. Nós vemos aqui que o minério de ferro recua com demanda vacilante e piora das margens de siderúrgicas. Mas nós observamos aqui no preço do minério de ferro que, mesmo ele recuando, ele está aqui na casa dos US$ 140 por tonelada,
que é bem acima da sua média histórica, que é trabalhar cerca de 120 dólares a tonelada. Ou seja, a Vale, que tem um minério de ferro ali diferenciado pela sua qualidade ser superior às suas concorrentes, continua em uma posição que é extremamente confortável, porque os preços do minério de ferro aqui se encontram a valores bem altos. Nós vemos que, mesmo assim, a ação ela não teve nenhum pregão de alta neste ano de 2024. A gente vê que sem um pregão de alta em 2024, a ação cai pela 8ª vez seguida e nos deixa a pergunta, né? Oportunidade ou alerta? E eu confesso que não estou comprando mais ações da Vale, até porque o preço ele subiu um pouquinho e ela já é uma das minhas maiores posições, a minha segunda maior posição da minha carteira, mas nós vemos aqui que o Itaú ele atualizou aqui a sua tese da Vale, né? Cortando $1 do preço-alvo da ADR, onde ele tem uma estimativa aqui que a ADR chegue a 18 dólares. Se a gente converter isso aos preços atuais, ele vai dar ali R$ 88,00, e nós vemos que a ação da Vale está cotada a R$ 72,00, ou seja, um upside de mais de 20% em relação ao preço-alvo do Itaú, e nós vemos que a ação ela vem pagando bons proventos, né? Pagou aqui 8,29%, levando em consideração o preço da cotação atual, sem levar em consideração as recompras de ações que a empresa ela vem fazendo, que vem aumentando ainda mais a porcentagem dos acionistas na empresa. O Itaú BBA ainda projeta um sólido yield de fluxo de caixa livre de 11% para a Vale neste ano de 2024, e eles acreditam ainda que será totalmente distribuídos via dividendos ou programa de recompras, ou seja, um yield aqui de cerca de 14%, afirma aqui a equipe de análise do Itaú BBA. Ou seja, uma empresa muito boa que vem pagando proventos, e eles têm aqui uma estimativa, né, que os preços do minério de ferro ficam aqui em cerca de 120 dólares a tonelada, crescendo aqui cerca de 10 dólares, que a estimativa anterior ela ficava aqui em 110 dólares, e tendo aqui uma projeção ainda para 2025 de cerca de 105 dólares a tonelada. Ou seja, nós temos aí uma estimativa muito boa para o preço do minério de ferro, e nós sabemos que a ação da Vale ela anda de mãos dadas junto com o preço do minério de ferro, justamente porque é o seu principal produto, e se o minério de ferro ele sobe, a Vale consegue ter um lucro bem melhor. A gente observa aqui que ela teve uma variação negativa de 15% nos últimos 12 meses, e quando a gente olha aqui o Ibovespa, por exemplo, o que a gente observa aqui é o seguinte, que pegando aqui desde janeiro do ano passado até o momento atual, uma alta de cerca de 18%, ou seja, mostrando que a Vale ela está destoando do Ibovespa, mesmo a empresa se encontrando descontada, né, e pagando um excelente dividend yield e fazendo recompra de ações. O meu preço médio da Vale está em R$ 66,00. Eu não vou comprar mais por questão de diversificação, mas realmente a Vale cotada a R$ 72,00 neste momento é uma boa opção de investimento. Lembrando que nada aqui se trata de recomendação, tá, galera? Então, esse é o vídeo que eu trouxe para vocês hoje. Se vocês gostaram, deixe o like aí, que ajuda bastante o nosso canal. Se inscreva nele também. Eu fico por aqui. Até a próxima. Fui!